Hello, eu sou Ive Garcia do Vrá e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós tivemos aí a oportunidade de falar com essa fantástica profissional Tatiana Hades em outro momento, né? Uma entrevista espetacular, e hoje ela vem nos brindar novamente, né? Obrigada. Com os seus conhecimentos, a sua beleza e sua simpatia. Muito obrigada. Perfeito. Tatiana, conta um pouquinho para os nossos internautas, né? Um pouquinho da sua trajetória, tá? E depois nós vamos falar aí dessa parte que é fantasticamente importante no que se refere à mãe, né? Sobre dinheiro, né? Tá? Então, olha, eu morei em Portugal, né? Dos 12 aos 17 anos. Legal. Aí você não podia tomar vinho nessa ocasião, né? não podia, né? Mas é só experimentar o Porto, né? Porto, tal. Aí, quando eu voltei, eu fui fazer faculdade, fiz comércio exterior. Fui depois trabalhar na General Motors, nessa área de importação, exportação. Okay, perfeito. Quando foi em 99, eu comecei a trabalhar com reestruturação de empresa, aumentando o lucro para poder negociar dívidas. E aí entrava toda na parte financeira, né? Aí entra na parte financeira, emocional, a parte de relacionamento. Porque quando... O que é importante e o que não é importante para a empresa, né? Você tem que analisar. Você tem que analisar se a empresa está comprando bem comprado, vendendo bem vendido, com uma margem de lucro, que pague os custos normais. Sim. Quando... Os impostos, né? Sim, tudo. E quando essa margem é muito pequena, normalmente as empresas começam a pegar empréstimos e essa entrada de dinheiro, às vezes traz uma ilusão que a empresa está com muito dinheiro e o empresário não olha a parte essencial da operação da empresa. Se o que ela compra e o que ela vende está deixando lucro. Tá. E às vezes começa a gastar mais, né? Começa a gastar mais porque tem essa rotatividade, né? Porém, tem uma hora, às vezes, o banco breca o empréstimo de dinheiro. E é essa hora que as informações reais começam a vir à tona. Nossa, não estou vendendo tanto quanto eu achava. Estou com muita inadimplência. Certo, ok. Não precisava ter feito aquela festona grande lá que gastou tanto. Olha, às vezes, a não ser que seja a festa que tenha realmente criado a situação financeira, mas normalmente não é. Normalmente é o operacional. Só que quando falta dinheiro, todos os departamentos começam a entrar em desavença, né? E a gente tem que achar culpados, né? Quando falta dinheiro. Então, o ideal nessa hora é você entender processos, ou criar os processos. Isso, deixar bem estruturados. Porque senão a gente vai querer culpar as pessoas. Quando eu observo, os processos neles não estão corretos. E aí abre margem, claro, para diversos... É metodologia, né? Muitas vezes, né? Tá. Então, a primeira coisa é entender qual que é o processo da empresa de venda, de entrada de dinheiro, de troca de dinheiro, de recebimento, se ela faz antecipação de cartão, como que ela se estrutura operacionalmente, né? Muitas vezes ela precisa continuar pegando dinheiro do banco como capital de giro, porém ela está organizada e aí aquilo faz parte de um fluxo natural e não ilusório. Ok, perfeito. Quando entra a parte emocional, então quando começa a faltar dinheiro, começa a sair de um padrão às vezes, a pessoa não consegue sustentar esse padrão. E tem vergonha de comunicar a família, vergonha de pedir ajuda. Então, esse processo... É o psicológico, né, de quem está sofrendo aquilo, né? Que normalmente é dono da empresa, presidente, né? Sim, pode ser qualquer nível, né? E normalmente são os homens que são empresários que passam por essa situação mais do que as mulheres. Porque as mulheres, elas costumam pedir ajuda mais rápido. Ou elas falam com as outras mulheres. Que mulher... A sensibilidade, né? Maior.
Que mulher que está com um filho com uma febre e não vai falar para outra e a outra já vai vir com uma receita? Ou vai vir com um chá, ou vai indicar um médico. Então, as mulheres elas têm essa facilidade de comunicação quando elas têm uma situação. Os homens não, normalmente eles buscam ajuda quando eles realmente não sabem o que fazer. Já tentaram de tudo. Porém, às vezes tentaram de tudo dentro daquele nível de conhecimento. E para você organizar uma empresa, precisa de um conhecimento adicional. Às vezes precisa de gente de fora para enxergar sob outro ângulo, né? Sempre. E de forma imparcial, né? Quem vê de fora enxerga diferente. E se tiver estratégias e soluções, o empresário, o presidente, eles não vão sofrer tanto. Não vão sofrer tanto emocionalmente, quanto em dinheiro. Porque custa. Quando uma empresa está indo para uma situação grave de dívida, custa muito em termos de recurso, advogado. Então, a gente tem que... Fora que aquilo que está devendo para o ano vai aumentando, né? Vai aumentando. Normalmente as pessoas vão dar um patrimônio, sem analisar o contrato, sem passar para o advogado antes. No desespero, acaba assinando qualquer coisa. É verdade. E é normalmente nas letrinhas miúdas que está Sim. a situação. Verdade. Então a gente tem que ter cabeça para entender todo esse momento financeiro da empresa. E, é claro, evitar chegar. Então, como você evita? Eu acho que esse é o pulo do gato. Ok, tá. É o Titanic ainda em cima da água, né? Como não virar, né? Isso, algo complicado nesse ponto. Então, o ideal é as empresas saberem o quanto vende no mês, o quanto entra de matéria-prima. Porque eu falo entra, porque é dentro daquele período os insumos, isso. Que pode estar pago ou não. Ele pode ter sido comprado à vista ou a prazo. Se for comprado a prazo, normalmente vai ter uma continha lá dos boletos do fornecedor, que eu computo diferente. Ok, tá. Então, às vezes a gente faz uma análise econômica e outra financeira. Tá. Então, comprar bem comprado. Normalmente, quem compra à vista, compra melhor. Então, tem um jeito de comprar à vista e não só sair pagando à vista. Ok. Tá. Você tem que aprender a rodar o capital de compra da empresa muito rápido. Então, são estratégias. Mas são números importantes. Venda, compra e, é claro, as despesas. Né? E elas tendem sempre a crescer. Então, a gente tem sempre que olhar onde que é importante investir o dinheiro. E a minha dica é o seguinte: se você pegar dinheiro no banco, que seja para investimento e não para pagar contas do dia a dia. Ok, tá, faz todo sentido, né? Porque esse capital vai retornar, então aí você usa o dinheiro do banco para você fazer mais dinheiro. E aprender a investir. Verdade. Hoje eu estudo bastante a área de investimento, mas na parte de dividendos. Que são áreas mais seguras. Se não for para essa área de dividendos, aí você tem que ir com uma corretora. Okay. Porque eles estudam todo dia, eles estão olhando ali o mercado. Então, como eu não consigo ficar olhando o mercado, então eu vou para uma área mais segura de dividendos. Que aí é o patrimônio lá na frente, como a gente preserva esse patrimônio. Sim, verdade. Você falou uma coisa muito importante que eu me lembrei. Tem um pensamento que fala assim: custo é igual unha da mão. Você tem que olhar todo dia e cortar toda semana. Sim, ela cresce, né? Cresce, verdade. Então, a outra parte da empresa é guardar um pouco de dinheiro em reservas. Diversos tipos de reservas. Então, a primeira... Ou aplicações, né? Ou aplicações. Depende a hora que a empresa vai precisar do dinheiro. Então, por exemplo, agora, eu já indicaria uma empresa começar a fazer reservas para 13º. Ok, tá. Perfeito, faz todo sentido. Meus clientes já começam em janeiro.
Porque aí você divide e fica pouco por mês. Isso. E ali no mês também tem que ter as férias das pessoas, né? E tudo mais. Outra reserva de férias. Isso. Outra. Grávidas, né? Essas coisas também, né? Que às vezes você tem que colocar mais gente porque a pessoa está de licença. Reservas emergenciais Isso. para dentro da empresa. Porém, eu gosto de ter uma reserva emergencial imexível, aquela que você não mexe. O dia que você pensar em mexer nessa, a estrutura está errada. O plano deu errado, tem que revisar tudo. Porém, você pode ter reservas para os donos. O dono teve 13º, o dono teve reserva de férias, planejamentos, Sim. às vezes para trocar um equipamento, outras para manutenção. Hoje em dia, muitas empresas, elas também têm caminhões que elas mesmas fazem a logística. Então, a logística eu costumo olhar se a empresa vende um material, arroz, mas ela tem caminhões próprios, então ela tem praticamente 2 empresas, né? Uma que vende arroz e uma de caminhão. Porque o caminhão vai dar muito custo, uma manutenção, pedágio. Que às vezes era melhor você alugar isso daí, né? O transporte, aí, a logística, né? Depende do tipo de serviço. Então, quem precisa de um caminhão refrigerado, precisa de licenças, então... É verdade. Depende, é casa a casa, né? É quase gourmet. É o customizado, né? O customizado. Interessante. Ô, Tati, e quando você trabalhou ali, você começou a ver isso daí? No começo, não te assustou muito? Aí falar, não quero ficar mexendo com planilhas Excel e não sei o que e tal, ou foi assim, tranquilo para você? Olha, foi tranquilo porque a gente usa as informações que a empresa tem. Certo. De uma forma muito prática. Então, normalmente são flipcharts, que todo mundo vê informação grande. Então, toda semana, quando o cliente está comigo, eu quero saber o quanto ele vendeu naquela semana, quanto ele comprou, quanto teve de despesa, quanto pagou de fornecedor, estoque. E comparar isso com outros períodos, né? Outros períodos. Aí, a semana seguinte, ele vai me trazendo. Então, eu fechei um mês, eu já consigo fazer projeções na primeira semana, se ele vai ter lucro ou prejuízo. Ok, tá. Aí, é o cliente que me traz essa informação. Eu vou ensinando ele a organizar. Não para ele terceirizar o olhar de dono, mas para ele aprender a olhar os números práticos. Aqueles que ele tem que saber todos os dias. Que fazem sentido para ele mesmo, né? Porque não adianta ter números lá que estão lá, precisam estar, mas não são os fundamentais, ele tem que ter os fundamentais. Ele tem que conseguir ver resumidamente. Ok. Então, o computador sabe tudo. Sim. Né? Normalmente as primeiras perguntas a gente faz, quanto vendeu? Não sei. Mas está no computador. Quanto comprou? Não sei, mas está no computador. Então, o empresário tem que ter esse número na memória. É porque quando até incorporar, às vezes demora, né? Depois que incorpora, ele começa a ver melhor, né? Quando começa a ver sobrar dinheiro na conta, aí incorpora. E é claro, e resolvendo as situações que aconteceram por começar a dever ou... Sim. É caso a caso, porque tem situações às vezes que o fornecedor já brecou a entrega de mercadoria. Tem solução? Tem. A gente precisa analisar o tamanho da empresa, quanto ela está deixando de lucro, Sim. ou o tamanho do prejuízo. A equipe, o produto, é um produto que tem venda, está sendo bem vendido, tem uma bonita embalagem. Tudo tem que ver o todo, né? Se faz sentido, se aquilo ajuda a vender ou atrapalha para vender, né, também. Se o dono ele é o vendedor, se ele é o único vendedor, se o dono é o vendedor, o grande vendedor da empresa, e ele está muito preocupado com outras situações que não seja a venda, ele tem às vezes só 30% do cérebro dele pensando em estratégias de venda. 70% está consumindo ele com problemas. Entendi. A energia está sendo minada, né? Muito. E aí ele não consegue focar. Aí vamos supor que surge uma concorrência.
Aí ele já pensa no concorrente, já em vez de ter 30% do cérebro, ele vai ter 15%. Ele dividiu o pouco que tinha. Sim, verdade. Então, ô Tati, faz assim, deixa eu ver você. Você é destra? Não, eu sou canhota. Você é mais racional do que emocional. Apesar que hoje eu faço psicologia. Estou terminando o curso de psicologia. Legal, né? Mas é importante, assim, principalmente para a área de finanças, assim, é realmente muito importante. A gente tem que tirar um pouco a emoção, né, da empresa em termos de dinheiro. Não tirar a emoção da empresa em equipes, não estratégias, não. Mas se tratando de dinheiro, é racional. Os números, eles não mentem, eles podem estar errados. Mas quando você olha um número, eu olho o mesmo número, a gente chega à mesma conclusão. A gente vai tomar uma decisão ou vai seguir pelo caminho que a gente está seguindo? Verdade. E o que eu tenho estudado bastante são as emoções com o dinheiro. A psicologia financeira, né? Que eles Mas começam... essa é uma área mais nova, né? Da psicologia. Porque antes tinha aquele padrãozinho só do comportamental mais, que eu diria assim, mais quadradinho. Olha, eu vou te falar que já tem estudos até um pouco mais antigos, mas, por exemplo, é muito prático eu ver quando a pessoa ela não gosta tanto de lidar com dinheiro. Quando ela tem muito estoque. Às vezes ela tem muito estoque e quando você vai ver no financeiro, ou em grana, ou no banco, ela tem às vezes 4, 5 mil reais, mas tem um estoque de 300 mil reais. Só que não gira, né? Um Ele pouco fica gira. ele fica achando que aquilo, como sendo propriedade, se aumentar o valor ele vai ganhar mais dinheiro, mas isso daí depende da situação, né? Olha, é bom ter os dois, um estoque regulador, porque ele vem... Pode ser exagerado em relação à quantidade de dinheiro que você pode movimentar. O dinheiro, ele resolve basicamente qualquer situação que o dinheiro resolve. Tem situações que o dinheiro não resolve. Ele não tem poder nenhum ali. Mas aonde ele é necessário, compra, venda, fornecedor dificilmente aceita a mercadoria de volta quando está em débito com ele. Tá certo. Então, você tem que... os recursos da empresa você tem que otimizar. E entender se o estoque ele não está sendo uma segurança emocional. Verdade. Qualquer coisa eu tenho estoque, eu vendo, mas às vezes ele não vai vender o preço justo que ele ganha. Isso, ou no prazo que ele precisa. E se for perecível? Sim. E se for legumes e frutas? Camarão. Ou qualquer outro produto que tenha uma Sim. data de validade. Verdade. Então a gente vai entendendo toda essa dinâmica de estratégias mentais do empresário e na hora que ele aplica na empresa como acontece. E é duro muitas vezes a pessoa incorporar um novo modelo, né, que ele precisa. É bem difícil. Às vezes porque sem querer ele volta a ser o que era, né? Ele muda naquele período que ele vê necessidade para causar uma nova performance. Mas para ele ter um novo resultado, às vezes ele tem que abrir mão de algumas coisas que ele gostava de fazer, dar prioridades, fazer escolhas. Então, de um certo modo, vai limitando um pouco. Quando ele tem um pouco mais de conforto financeiro, ele pode ser que esqueça das duras lições que ele acabou de passar. E volte a praticar as mesmas insanidades. A gente chama de demanda reprimida. Demanda reprimida, tá? A pessoa pode vir tão reprimida que quando vê um pouco, agora eu posso. Só que às vezes não pode ainda, pode um pouco. Até se for planejado, sim. O papel aceita tudo, né? O emocional tem que estar equilibrado, né? Tem. Então, incorporar no seu dia a dia exercício físico. Ok, tá. Uma boa alimentação. Pegar os fins de semana para sair e não trabalhar o tempo todo.
Porque a gente precisa arejar as ideias, conversar com outras pessoas, É verdade. circular. Tá. E independente de religião, a fé também é bom, né? A fé, sempre. Tá. Sempre. Pelo menos eu falo por mim, né? Eu Sim. acordo agradecendo, Sim. porque eu posso enxergar, porque eu posso andar, porque eu posso ir e vir. Exato. Curtir a vida, né? Curtir a vida, família, um teto, Exato, verdade. né? Um trabalho que eu Não, gosto. e faz bem pra gente, né? Faz bem. Faz. Exato. É importante a gente se equilibrar, porque às vezes a gente vai equilibrar o outro também e falar, calma, vai por aqui, tem solução, vamos pensar junto? Ah, que legal. Ô, Tati, e você acha que essa parte aí é quase que um propósito de vida para você? É o meu cotidiano. Onde eu estiver, não precisa ser no meu escritório, eu vou falar desse assunto, vou trazer a importância da pessoa estar equilibrada financeiramente, emocionalmente, Ok, tá. no físico. Mas não é fácil não, pessoal. Eu já fiz curso de engenharia econômica também, né? Aí você aprende aqueles padrões, tudo aquilo lá. Mas se você não ficar diretão, assim, gerenciando, né? Ou terceiriza e deixa as pessoas tocarem, é perigoso. Você tem que saber pelo menos onde que as coisas estão indo. Né? Olha, onde o financeiro, junto com vendas, existem, todos os departamentos são importantes dentro da empresa. Exato. No financeiro, eu sempre recomendo que as pessoas, os donos, os presidentes, olhem a conta, a senha do banco. Certo, ok. Né? E tudo aquilo que você cuida tende a crescer. Agora, se você delegar porque você não gosta de cuidar da parte financeira, pode ser que tenha surpresas. É verdade. E muitas vezes acontece isso, né? Então, o dono ele não precisa fazer tudo, ele não consegue, mas ele tem que escolher boas pessoas, na verdade, excelentes. Sim. E que ele confie, né? Porque a confiança é em todos os níveis gerenciais da empresa. Concordo. E você tem que confiar em todo mundo que está ali dentro. Mas o financeiro, ele requer olhar. Verdade. Bem... E ele tem o poder de falar para as áreas, né? Olha, que não está bom. Né? O financeiro é bom, ele sempre dá um alerta, né? Sim, quem trabalha no financeiro vê. Só que às vezes ele não é escutado. Mas o olhar é diferente, né? Muito. Mas se os donos souberem desses números básicos, uma vez por semana, ele começa a montar um quebra-cabeça. Ele fala, mas por que a semana passada estava assim? Semana passada eu olhei que estava uma compra de mercadoria de 50 mil, por que agora está 60 mil, mas aumentou meu estoque em 30? Então, peraí, tem alguma coisa que não foi anotada. Certo, entendi. É um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez da empresa. Interessante. E você tem conseguido colher bons resultados, né, com a consultoria, né? Que bom. No primeiro dia que você vai entrar, o pessoal te dá todo o crédito ou eles ainda têm um pouco de dúvida? Muitas dúvidas, porque é um olhar diferente. Né? Então, assim, é bem constante eu ter reuniões em ambientes que não toque telefone, porque você está falando de números. Tá. E normalmente ambiente com homens, uma grande maioria das vezes. Ou você está achando já com mulheres também? Olha, muitos empresários, muitos homens, muitos casais, marido e mulher trabalhando junto, constante. A mulher tende até a começar a fazer o controle financeiro, ou ela fica mais dedicada ao financeiro. Sim. Muitos empresários, os homens começam a empresa e eles gostam muito da parte de vendas. Ok, tá. Porque era o que ele gostava de fazer. Às vezes, se é um mecânico, abre uma oficina, Sim, depende do ramo. Só que não pode ser só sonhos, né? Ele tem que ter pé no chão, né, para fazer as coisas. Porque tem regras, uma empresa tem regras do jogo. A gente tem que jogar pela regra. Ok, tá certo. Todo jogo que tem regra e você não cumpre,
saiba que pode vir uma sanção, só saiba qual é. É verdade. Tá tudo bem, eu quero pagar o preço, ok? Sem dúvida. Então é bom estar sempre se consultando com o contador, com advogados, porque o empresário ele sabe às vezes comprar e vender, mas ter todo esse know-how que envolve a empresa, a gente precisa ter pessoas espetaculares, profissionais espetaculares com a gente. É verdade. Tá ótimo. Ô, Tati, o que você recomenda aí para empresa média, pequena ou grande? Qualquer uma delas pode precisar de uma consultora financeira, né? Qualquer uma delas pode precisar, né? Porque a gente tem um olhar diferente. Certo. Porém, as grandes, normalmente ela tem os conselhos, né? Sim, verdade. Tem vários níveis gerenciais. Alguém dá uma olhada, né? Olha, sinal vermelho, né? Então, Normalmente já tem esses sistemas. sim. O pequeno e o médio, às vezes, não está nesse nível de sistematização. Ou é empresa familiar, né? Quando é empresa familiar, aí tem que ter mais jeito para entender o que cada um faz, o que cada um gosta. Sim. Quem vai ficar, porque é um novo jeito de fazer as coisas. Quem que vai pegar o que para fazer? Verdade. Então, a área tanto faz, porque dinheiro envolve qualquer área, né? Ou qualquer tipo de empresa. Entendi, tá certo. Desde o carrinho de cachorro-quente a grandes mercados. O dinheiro acabou virando uma coisa universal, né? Tudo, dinheiro é dinheiro, né? Qualquer idioma tem a tradução, mas E eu sempre olho ali o último número, tá dando lucro. E aí a gente tem que ver o correspondente. Onde está esse lucro? Tá no banco? Apareceu? Você viu? Deu lucro? Você ou viu? vai cair uma despesa daqui 2 dias ali e eu vou ficar bravo, né? Então, são muitas informações ao mesmo tempo que está acontecendo hoje, né? Que a gente tem que se centrar nas que são realmente importantes. Você vai acabar escrevendo um livro sobre essa parte financeira? Então, eu escrevi, né? Mas ele é mais uma história de um empresário, Isso, né? Que tá. tem dificuldade. Eu queria saber se você vai fazer um mais da área técnica mesmo, assim. Técnico pode ser. Informar os balanços, os cuidados que tem que ter, as áreas, como que elas se interligam. Hoje você tem livros excelentes na área mais técnica, né? E está mudando muito. Por exemplo, a gente está batendo na porta de uma reforma tributária. Que pode mudar tudo, né? Pode mudar várias. Então, algo que eu acho bem importante hoje em dia é o planejamento, né? Planejamento de uma aposentadoria. É verdade. Porque a gente vai viver mais. E aposentadorias privadas, inclusive, para você ter uma proteção lá na frente, e até a sucessão da empresa, sucessão patrimonial, porque são assuntos que envolvem o teu planejamento financeiro. É verdade, tá certo. Tati, uma dica primeira aí para que estágio que a empresa tem que estar para poder chamar uma consultora financeira? O ideal seria já começar preventivamente. Porém, quem começa, às vezes está afoito, ansioso, tem várias informações, ele quer colocar em prática, quer ter os próprios erros. Então, normalmente, quem está começando é onde deveria procurar, mas não é o momento que normalmente as pessoas procuram. Elas vão procurar quando começam a ter dívidas. Então, eu falei assim, antes de começar a pegar empréstimos no banco, de colocar bens em garantia, vem um pouco antes. Normalmente seria naquela hora que o empresário ele ainda faz tudo. Certo, entendi. Que ele ainda não contratou, não sistematizou, já porque aí começa a fazer tudo certo, ganhando tempo, não batendo a cabeça em às vezes coisas básicas, e também ganhando tempo de qualidade de vida. Ok, perfeito. Bacana. Tati, você quer deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Vou deixar meu telefone. Por favor.
Ah, 11, né? 11, que é São Paulo, 999-9107-21. E o site também você tem? É www.tatianarades.com.br. Perfeito. Tati, venha outras vezes, tá? Muito É sempre obrigada. muito bom falar com você. Tá Eu bom? agradeço, muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos, então, essa fantástica profissional, Tatiana Hades, nós vamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.